história já daria para entender essa merda. Pega alguma coisa de gente, tenha culhão, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha sangue, reaja. Professor, eu não faço questão nenhuma de... tudo bem, fiz o que eu pude. Porque é isso mesmo, né? O que eu estou te dizendo? O que todo mundo diz? Não, nem pega o texto, cara, né? Isso aí é para 2 ou 3. Porra, se o cara me diz isso aí é para 2 ou 3, então é para mim. Cadê a porra do negócio? Né? É que nem aquela coisa do Bourdieu lá. Já contei essa história, né? Você sabe que o Bourdieu foi meu orientador, eu estava numa aula, ele vira e fala... Eu já contei com certeza, mas eu conto de novo. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí eu estou gravando a aula do cara, aí eu chego em casa, né, na cozinha para não acordar o Joaquim, que é meu colega de quarto, clandestino, e virou ministro do Supremo. Para não acordar o Joaquim, eu vou para a cozinha. Les circuits de consécration sociaux seront d'autant plus efficaces selon la distance sociale des objets accomplis. Aí você lê a porra da frase, les circuits de consécration sociale. Aí você lê a porra da frase, les circuits de... E você começa a se sentir mal, cara. Porque você lê 30 vezes a porra da frase e você não entendeu o que o cara quis dizer. Isso é... Então, você tem que se sentir incomodado. Por quê? Porque a tua inteligência é o que você tem de melhor. Se ela não dá conta de uma merda de uma frase, então você é um ser defecante, né? Por outro lado, para cagar, todo dia eu cago, é uma beleza. Não, é aquilo que você tem que entender. Aí você vai pro cara e diz, porra, não entendi a frase. E o cara ainda zoa da sua cara. Pô, mas é uma frase elementar. Nossa, é de moer o fígado, cara. Como assim é elementar e eu não entendi? Então, é esse brio que eu estou falando. É esse brio. É esse brio que levará você a progredir intelectualmente. Por quê? Porque estudar, aperfeiçoar a capacidade intelectiva, pensar com competência, é tão esforçado quanto ter músculos, correr, nadar travessia. Exige empenho, cara, exige dedicação, exige bunda na cadeira, exige etc. Tal. Então, é um pouco essa a ideia, né? Quer dizer, o que eu fiz aqui? Dei as chaves do castelo, fiz a cama, facilitei. Agora pega o texto, deita e entende. Por quê? Porque não tem por que não entender, cara. Eu gosto muito do Clóvis, gosto mesmo do Clóvis, porque eu acho que a gente tem que se inspirar para poder se desenvolver e crescer dentro da nossa própria vida, não é só a profissão, não, da nossa própria vida. Então, se teste, demonstre sempre sua capacidade para você mesmo. Não é mostrar para os outros não interessam, interessa para você que você possa se desenvolver sempre um pouco mais. Então, se capacite, estude, massifique. Por exemplo, de tanto eu já ver esse vídeo, eu já entendi o que Bourdieu estava falando. É essa a questão. A gente tem que ir 1, 2, 10, 15, 20 vezes até conseguir entender aquilo que nós precisamos nos desenvolver. Porque a capacidade intelectual de cada um é diferente, não é a mesma. Então, é através do estudo, do exercício de cognição, ou seja, do exercício de estudar, que a gente vai conseguir buscar aquele conhecimento necessário para que a gente possa desenvolver bem profissionalmente. E hoje, vamos à nossa contestação. O que é a contestação? Nós temos a petição inicial, que é a ação, ou seja, a pessoa entra com a ação, e a contestação nada mais é do que a resposta do réu àquela inicial, àquela petição inicial, àquela ação que foi proposta perante o Poder Judiciário. Conceito fundamental: contestação é o instrumento processual
do exercício do direito de defesa. Lembra o direito de defesa? Ampla defesa, contraditório. Isso é o direito fundamental da Constituição. E ele é exercido, em primeira instância, através da contestação. Em segunda instância, contra-razões. Então, nós sempre vamos ter a oportunidade do contraditório. Presta muita atenção nisso. Então, é do exercício do direito de defesa utilizado pelo réu para opor-se formalmente ou materialmente, forma ou conteúdo, à pretensão deduzida em juízo pelo autor na inicial. Então, o documento pelo qual eu contesto aquilo que foi alegado na inicial, em processo de conhecimento, é contestação. Em processo de recurso, não vai falar contestação, não, é contra-razões. Porque quando você apresenta o recurso, você tem razões. E quando você contesta esse recurso, é contra-razões, não é contestação. O nome contestação só é em primeira instância. Tá? Então, contestação é a ação do réu, consiste na resistência à pretensão do autor. Esse é o nosso conceito básico, que vem a ser uma contestação. Bom, quais são as premissas? Nesse caso, aquilo que eu estava falando, direito fundamental, básico. O que é direito fundamental? É fundamentos da nossa sociedade. Fundamentos estão onde? Dentro da nossa Constituição. A Constituição é a Carta Magna, a lei maior, hierarquicamente, todas têm que ser baseadas nelas. Então, o fundamento da nossa sociedade é baseado na Constituição. A matriz normativa é onde está na norma. Está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Para começar, aos litigantes em processo judicial ou administrativo. Então, toma cuidado que nós temos que ter, inclusive o contraditório em processo administrativo. Sanção disciplinar, por exemplo, um pedido que você faz, nesse caso, uma questão de tributo que você deixa de recolher, sempre vai ter o prazo do contraditório. Mas não é prazo ad eterno, tá? Toma cuidado que algumas pessoas recebem a citação para poder contestar aquilo administrativamente e a pessoa não vai no prazo contestar. Então, aí ferrou, tá? Tem que tomar cuidado. Então, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, acusação criminal, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerente. Então, tenho todo o direito de utilizar os meios necessários e legais para poder me defender. Tá? Ainda temos, no artigo 5º, inciso 35, a lei não excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça do direito. Então, aí está no artigo 5º, no inciso 35, a obrigação do Estado em dar-lhe prestação jurisdicional no momento que existe lesão ou ameaça de lesão a um direito seu. Então, são duas matrizes normativas que nós temos que ter entre todos os direitos que nós já possuímos. Tem que lembrar, tem que ter um contraditório, tem que ter a resposta do réu. Ah, mas professor, em algumas situações tem exceção? Tem exceção, são algumas exceções excepcionais, causas excepcionais, como, por exemplo, a gente pede dentro de uma tutela de urgência, por ser urgência. Olha só a diferença, urgência. Então, muitas vezes não vai ter o contraditório exatamente por esse motivo, tá? Esses dois é o entrelaçamento entre o direito de ação e o direito de defesa. Da mesma forma que você tem o direito de ação, de pleitear perante o judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão ao seu direito, também tem o direito de responder a essa acusação que lhe foi feita perante o Poder Judiciário, seja ele judicial ou administrativo. Tá? A elaboração da contestação deve obedecer duas regras essenciais. Quais sejam? Regras que são obrigatórias da contestação. A concentração da defesa ou o princípio da eventualidade. O que é essa concentração da defesa ou o princípio da eventualidade? Significa que cabe ao réu formular toda a sua defesa na contestação. Então, toma cuidado, que são duas regras essenciais. Primeiro, você tem que realizar a sua defesa e, segundo,
o réu tem o ônus de alegar tudo quanto puder, pois, caso contrário, perderá a oportunidade de fazê-lo, o que vai concluir em preclusão. Como é isso? Então, toma cuidado, a preclusão ocorre se você deixa de pegar e arguir na sua contestação alguma questão que foi suscitada na inicial. Por exemplo, pediu, vamos usar o exemplo básico, pediu a devolução daquele dinheiro que você emprestou, pediu juros e correção monetária, mas não pediu dano moral. Perdão. Vamos de novo. Pediu a devolução daquele dinheiro que você emprestou, pediu danos materiais e pediu dano moral. Isso foi inicial. Você contestou o dinheiro que foi emprestado, contestou o dano material, mas não contestou o dano moral. Nesse momento que você não contestou, está precluso o direito de você arguir com relação àquele direito moral. Então, precluiu. Você tem que ter na contestação a contestação explícita, de item a item. Você não pode deixar para depois, tá? Você tem que necessariamente contestar cada item da tua inicial, tá? É obrigatório isso e você não pode faltar. Deixa eu só olhar aqui que eu não sei se está gravando e apareceu um negócio aqui dizendo que não está gravando. A gravação está ocorrendo a gravação. Então, sem problema. Voltamos para a nossa contestação. Então, você tem que contestar, debater item a item da contestação. Se pediu gratuidade, você, na preliminar de gratuidade, você vai dizer sobre a preliminar de gratuidade. Se pediu dano material, vai contestar dano moral. Se pediu juros e correção, vai contestar juros e correção. Se pediu dano moral, vai contestar dano moral. Se pediu inversão do ônus da prova, você vai contestar o porquê da inversão do ônus da prova, qual o motivo, qual a necessidade. Então, item a item, dentro da contestação, você tem que verificar na ação e contestar item a item que está sendo pedido na ação, você contestar em sua resposta, em sua contestação. Muito cuidado com isso, porque o que você não contestar vai ser tido como verdadeiro a informação. Então, vai precluir esse seu direito de contestar. Toma cuidado que as pessoas confundem a revelia com a falta da contestação. No momento que há a falta da contestação, aí vem a revelia, tá? Vai se confessar os fatos que foram apurados ali. Agora, se um dos pedidos você deixou de contestar, precluiu o seu direito de contestar sobre aquele pedido dentro da ação, tá? Tem essa diferença. Ainda, o ônus, a isso se dá o nome de ônus da impugnação especificada. Então, obrigatoriamente, você tem que, quando no momento fizer a contestação, o ônus de contestar item a item de cada especificação é tua. Não se admite a formulação de uma defesa genérica. Você não pode pegar, contesta tudo que foi alegado pelo autor. Não, você tem que ir item a item e contestando. O réu não pode apresentar a sua defesa como negativa geral dos fatos apresentados pelo autor, e isso tem fundamentação legal no artigo 341 do CPC, que diz: incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir. Então, necessariamente, cabe a você, contestante, aquele que é o réu na ação, contestar todos os pedidos. E o que não foi contestado vai precluir o seu direito de contestar. E na própria contestação, você já tem que especificar as provas que você pretende produzir em sua contestação. Quais provas? Provas orais é o depoimento pessoal do autor, por exemplo, do réu. Provas testemunhais de testemunha. Olha a diferença. Depoimento pessoal e testemunha. São duas coisas diferentes. E as provas documentais, professor? Você já junta na sua contestação as provas documentais que vai estar corroborando com aquela alegação que você está fazendo em sua contestação. Então, você já junta direto na sua contestação
os documentos, não deixa para juntar depois, pelo amor de Deus, não deixa para juntar depois as provas documentais. Testemunhais, depoimento pessoal, aí nós vamos ter uma audiência de instrução, se for necessário, se o juiz pode achar a teoria da causa madura, o juiz pode acreditar que a causa não necessita de mais provas, tem provas suficientes para que ele possa se convencer e emitir uma decisão, e pela teoria da causa madura, ele pode pegar e dar a decisão ali, e é muito o que acontece em sede de juizado. Em sede de juizado acontece isso, não tem audiência de instrução, porque os documentos já foram juntados na inicial e a causa já está madura, pronta para ser julgada. O juiz já tem convencimento. Em algumas situações, há necessidade de se buscar provas periciais, inclusive por isso que sai da competência do juizado e vai para a competência da vara. É por isso que tem essa diferença. No juizado, cabe as ações simples. As complexas você vai em vara normal, não vai em sede de juizado especial. Juizado especial são sempre as causas simples. E onde é que eu vou saber? Na lei de juizado. É só ver na lei de juizado que você vai ver as causas que cabem lá. Tá? Os fatos que você alegar, a estrutura vai ser quase a mesma da petição inicial. Vai ter endereçamento, vai ter qualificação das partes, vai ter dos fatos, do direito, dos pedidos, vai ter a mesma estrutura, só que ao invés de pedindo como autor, vai ser contestando aquilo que foi legado pelo autor. Então, no segundo momento, você fez o endereçamento, fez a qualificação das partes, fez as preliminares que, porventura, você acredita que tenha. Preliminares como? Você viu que ele pediu gratuidade, você sabe que ele tem dinheiro, você vai contestar, vai dar a preliminar de contestação à gratuidade dele, por exemplo. Ou você viu que ele já prescreveu, está precluído o direito dele, você vai pedir a preclusão ou a prescrição. Isso são as chamadas preliminares. Passou as preliminares, você vai nos fatos. Fatos o quê? Os fatos devem ser impugnados especificamente sob pena de serem considerados existentes na presunção da veracidade. Então, os fatos que ele comprou, você só vai impugnar se eles não existiram. Se os fatos que ele está demonstrando, por exemplo, vinha caminhando, dirigindo o meu carro e na velocidade da rodovia, quando de repente aquela pessoa atravessou a rua ou bateu na traseira do meu carro, se não foi essa a verdade, nos fatos você não era isso, o autor vinha em velocidade superior à que a via limitava, vinha em velocidade superior, olhando o celular, você vai contar a verdade que você observou. Então, tomem cuidado com a exposição dos fatos, cada um vai ter seus fatos. Agora, se os fatos foram idênticos, aí não. Aí você não precisa impugnar. Mas tomem cuidado, que muitas vezes... Ah, tá ok, obrigado, Fábio. Toma cuidado, que muitas vezes a pessoa conta uma verdade lá, inventa uma história lá, e você nem impugnou aquilo, você deixou aquilo. Então, toma cuidado, que se você não impugnar, inclusive os fatos, o que ele está alegando, se não forem verdadeiros, você está admitindo como verdade. Tá? Prazo. Qual é o prazo que eu tenho para contestar? Sempre falo 15 dias, 5 dias, 15 dias, 5 dias, 15 dias, 5 dias são os prazos. Mas a contar de quando, professor? Esse que é o X da questão. Todo mundo entra em desespero para contar de quando. Quando começa a contagem dos prazos? Pois é, o artigo 365 do Código de Processo Civil vem nos guiando sobre isso. Diz: o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Pode ser que na citação que você recebeu já informe, nesse caso, o inciso 3º do 335, tá? Previsto no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. Então, se não for de acordo com os incisos 1 e 2 do artigo 335, vai ser como vem na citação. Então, você vai ler primeiro a citação, coisa fofa. Você vai ler a citação, dá uma lida na citação, que lá às vezes vem escrito: deverá ser apresentado antes da audiência, na audiência, ou em 15 dias após a audiência.
Vai vir escrito na citação, então segue o que está escrito na citação. Caso não venha escrito na citação, aí eu vou para o 335. Então, primeiro eu vejo a exceção, se a minha questão está dentro da exceção, para depois eu entrar dentro do próprio artigo, na regra geral. E a regra geral diz: o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial se dará da audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo, não haver autocomposição. Nesse momento, apresenta-se contestação. A pessoa até na conciliação apresenta lá na hora, tá? Mas depende muito, por isso que eu falo. Olha a citação, leia a citação. 2. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer as hipóteses do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º, que diz: se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de procedência liminar do pedido, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência, inciso 1º, se ambas as partes manifestarem expressamente interesse da composição consensual, ou seja, as duas partes, na sua petição inicial, falar que não queremos audiência de conciliação. Aí, no pedido de cancelamento, tendo em vista não interessar, vai ser 15 dias a partir daí. Nas outras situações, preste muita atenção na sua citação, no que está escrito na citação, lá já vai te orientando, tá? Prazo 231. No 231, começa aqui. Salvo disposição em contrário, disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Então, 231 nos ajuda. A data adjuntada aos autos do aviso de reconhecimento quanto à citação ou intimação for pelo correio. Toma cuidado com isso, que na justiça comum nós temos a notificação ou a citação feita por oficial de justiça e feita pelo correio. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Na questão trabalhista, por exemplo, qualquer um que recebeu já começa a contar o prazo dali. Exemplo, eu tenho um cliente que ele tinha uma hamburgueria no endereço, aí fechou a hamburgueria, mudou para outro lugar, ele não fez alteração contratual, não alterou o endereço, o empregado processou ele, botou aquele endereço antigo e lá funciona uma esmalteria. Aí receberam e ele foi revel. Por quê? Porque não sabia que tinha ação contra ele, que tinha mudado de endereço. Então, toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado com isso, isso é trabalhista. Trabalhista. Na justiça comum, nós temos especificações, como é o caso do juizado especial. O juizado especial vai ser remetida para ele a intimação, vai ser ou por oficial de justiça, ou pelos correios, ou pelo WhatsApp, e tomou ciência e começa a contar dali. A data desjuntada aos autos do mandado cumprido quando a citação ou intimação for feita por oficial de justiça. A data da ocorrência da citação ou da intimação quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. Às vezes a pessoa comparece no cartório e lá no cartório já faz a citação. 4. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. O juiz mandou citar por edital, o dia seguinte da dilação, ou seja, do chamamento por edital, já começa a contar o prazo. 6. A data desjuntada do comunicado de que trata o artigo 232, ou não havendo essa data, a data desjuntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou intimação é realizada por cumprimento de carta. Carta precatória. É quando vai a carta precatória para outra comarca. É feita a citação por carta precatória. A data de 6 é a data adjuntada. Não, isso eu já falei. 7. A data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário de Justiça, impresso ou eletrônico. 8. O dia da carga, quando a intimação se der por meio de retirada dos autos. Isso aí já não acontece mais, que os autos já não são mais físicos, mas uma lei permanece vigorando até que outra venha e tome seu lugar. Enquanto não houve, não tem mais processo físico nos grandes centros, tá? Em alguns centros jurídicos, nesse caso, alguns povoados, ainda não temos a justiça eletrônica. Tem que lembrar disso.
9. O quinto dia útil seguinte à confirmação na forma prevista na mensagem de citação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Olha o WhatsApp aí. Olha o WhatsApp aí. Está no 9º, que foi alterado pela Lei 14.195 de 2021, mas tem toda uma exigência para a citação eletrônica sendo feita pelo processo eletrônico, pelo PJE e pelo PROC. Tá? E ainda temos também uma orientação para a citação por WhatsApp. Então, todas essas possibilidades existem, mas tem que se cumprir conforme determina, por exemplo, o regimento interno do tribunal. Como é que se faz a citação por meio eletrônico? Meio eletrônico, entendam, por favor, PJE, processo eletrônico, PROC e WhatsApp. Tá? Atitudes do réu. Quais são as atitudes que o réu pode tomar no momento que ele é citado? Bom, para começar, não fazer nada. Faz nada. Aí vai ser rebelde. É a atitude que ele pode ter. Tá? Ser rebelde. Não quero. Você não sabe o que passa na cabeça das pessoas, tá? Você não sabe. Eu não quero, larga para lá. Eu até brinquei, o auto-sabotador, ele mesmo se sabota. Ele não quer porque não quer e acabou. Tá? Pode contestar respondendo efetivamente a demanda, contestação, apresentação da contestação. Terceiro, oferecer reconvenção. O que é reconvenção? É a modalidade de resposta do réu, mas não é uma espécie de defesa da inicial. É uma outra ação dentro da ação. Então, você tem que contestar e apresentar reconvenção, que é uma ação. Por exemplo, a pessoa pega e cobra você uma coisa dizendo que você não entregou, você contesta dizendo que entregou e entra com uma reconvenção pedindo danos morais por você ter entregue e ele ter processado você e você gastar dinheiro com advogado. Pode reconvir isso. Tá? E 4, fazer o reconhecimento. Não, realmente eu devo ele. Reconhecimento do pedido do autor e você vai pagar em juízo. Tá? Mestre, esse prazo muda na resposta à inicial entre vara civil e junta especial? Depende da vara e depende da junta. Às vezes, da citação, vem lá na citação da junta, não, da juizado especial. No juizado especial, vem sempre na citação. Vem quando vai apresentar, sempre. Quando você dá a entrada na sua inicial, na citação do réu, já vem informando lá na citação o prazo para ele entrar. Vai apresentar na audiência de conciliação. E aí as pessoas apresentam até antes da audiência. E já na vara civil, não. Na vara civil é o processual. A partir de, mas sempre verifica a citação, tá? Porque eu vou te dar um exemplo de um cliente meu. Ele foi citado para o oficial de justiça, aí no momento que o oficial de justiça entregou a ele, disse assim, olha, tem 15 dias para contestar. Aí ele entrou em desespero, me procurou, e eu falei, olha aqui, antes da audiência, não tem prazo de 15 dias para contestar. A contestação vai ser na audiência, e foi uma ação de alimentos, entendeu? A contestação deverá ser apresentada na audiência. Então, depende, tá, Fábio, essa questão da citação, quando começa a contar. A gente sempre verifica na citação, beleza? Fazer o conhecimento do pedido do autor. E ainda, poderá também, através de incidente processual, aí são incidentes processuais, você vai arguir, tá? Exceções, aí impedimento ou suspeição. Impedimento é o juiz está macumunado. Perdão, está balançando aqui. O juiz é marido da advogada da outra parte, é junto, aí é suspeição, tá? Você é incidente processual, impedimento e suspeição. Vamos ver quando acontece as duas. Poderá apresentar as exceções de impedimento ou suspeições de acordo com o artigo 146 do CPC, tá? Artigo 146. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica, já não é na contestação, tá? Você tomou conhecimento que é marido, tomou conhecimento que é amigo íntimo, tomou conhecimento que é irmão.
Tomou conhecimento. Desse momento em diante, tem um prazo de 15 dias para você peticionar informando o pedido de suspeição. Na prática, os advogados já fazem isso em contestação. Tá? Já pode. Posso juntar na contestação o pedido, professor? Pode, se você já souber, pode pegar e contestar. Mas se você pegou e só foi saber depois, você tem um prazo, desde o momento que você soube, de 15 dias para apresentar a suspeição. Tá? Dirigida ao juiz do processo, na qual indicará fundamentos da recusa, poderão instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Então, você peticionou pedindo suspeição ou impedimento, mas você não pode pegar e falar só por falar. Você tem que juntar provas, tá? E o que é impedimento e o que é suspeição? A exceção por impedimento ocorre quando a pessoa física que ocupa o cargo de magistrado, em virtude de fato concreto diretamente relacionado com a demanda, se torna incompatível para julgar um determinado processo. Por exemplo, ele é sócio da empresa, ele é marido da advogada, ele é pai do advogado, ele é interessado, cunhado, tem amigo íntimo. Então, aí nós vamos ter a questão de exceção por impedimento, mas tem que juntar prova. Por exemplo, foto do juiz junto lá com a pessoa. Não é foto aquela que tira em palestra, não. Tá? É foto em praia, em barzinho, bebendo cerveja. Eles são amigos socialmente envolvidos. Então, posso pedir impedimento. É marido, certidão de casamento. Professor, eu tenho acesso à certidão de casamento do juiz? Claro, o cartório, a certidão, você pode pedir, é pública, não é segredo de justiça, tá? Suspeição. E o que é suspeição? É assim que se diz da alegação de suspeita de parcialidade que possa ser feita. Aí não entra só o juiz. O juiz vai ser parcial, né? Imparcial. Ele tem que ser imparcial, mas nesse caso ele vai ser parcial. O juiz, ou o MP, ou o escrivão, ou o serventuário de justiça, ou o perito. Algum desses é amigo que está fazendo parte do meu processo, é amiguinho, está coligado, tem interesse. Aí é suspeição. Quando é só o juiz, impedimento, porque é casado, tem envolvimento, é impedimento. Suspeição é quando todos ali naquela área que vão atuar no processo têm algum interesse, algum envolvimento, qualquer um deles. Aí é o pedido de suspeição. A revelia. E quando ocorre a revelia? A revelia ocorre com a ausência de contestação tempestiva. Então, revelia é a sanção que se dá quando você não contesta ou contesta fora do prazo. Contestar fora do prazo se diz intempestiva. Contestar no prazo se diz que a contestação é tempestiva. O réu não apresenta tempestivamente, ou seja, no prazo, a sua contestação. Então, revel é o sujeito que, embora citado, não se defendeu por intermédio de contestação. E quais são as consequências, professor? Então, são os efeitos da revelia. O que acontece se eu não contestar? Presunção de veracidade das alegações do fato do autor, vai se acreditar que aquilo que ele disse é verdade. Preclusão. Deixa eu tirar o casaco, que já estou esquentando aqui, já fico agitado. Preclusão das matérias de defesa, ou seja, preclusão é perder o playboy, perder o prazo para se defender. Tá? Não haverá mais intimação do réu que não possui advogado constituído nos autos do processo. Se você não respondeu, eu não sei quem eu vou citar, não sei quem eu vou chamar, vou citar você. Não vou fazer a citação direta, vai ser lá o despacho. Autoriza o julgamento antecipado da lide, ou seja, o mérito já vai ser decidido ali mesmo. Tá? Foi revel, já posso dar para sentença. Aí o juiz vai julgar conforme está o processo. Não é que ele vai aceitar tudo que o autor falou. Presta muita atenção nisso, porque alguns alunos e alguns advogados erram severamente quando dizem que o juiz tem que aceitar todas as informações que foi dada na inicial. Não é bem assim.
tem-se por verdade o que o autor disse, mas eu vou julgar. Aí diz, por exemplo, que o cara pede juros abusivos, bota juros que sejam juros de investimento que seja aplicado na correção monetária de investimento. Não, o juiz vai julgar dentro do limite legal. Ele vai ver o que não é abuso, tá? Não é tudo que a pessoa disse é verdade, veracidade, eu vou definir. Não é isso. Tá? O juiz vai julgar dentro daquilo que é o correto e lícito sobre aquilo. Não corre o efeito da presunção da veracidade, então é aquilo que eu falei. Artigo 345 diz: a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. 2. O litígio versar sobre direito indisponíveis. Você não pode renunciar, por exemplo, à pensão de alimentos do seu filho. A pensão de alimentos é dele, você não pode renunciar. Você não pode renunciar ao seu direito, o direito que você tem à vida, é indisponível, você não pode dispor assim, tá? 3. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera indispensável para a prova do ato. Você pede que seja devolvido o dinheiro que você pagou e não junta a nota fiscal. A sua causa de pedir foi para a cucuia. Não tem como é que você pede, diz que comprou um aparelho, que o aparelho está com defeito e que você quer seu dinheiro de volta e não junta a nota fiscal. Junta o papelzinho do camelô. Eu brinco com a beça com isso. Você compra o negócio do camelô, aí você pergunta qual é a garantia que isso aqui vai funcionar. Aí ele vira: a garantia sou eu. A garantia sou eu, é só você vir aqui. Oh, meu Deus do céu, é um ambulante, ô coisinha fofa, é um ambulante, ele vai estar lá amanhã? Você não sabe se ele vai estar lá amanhã? Que garantia mais doida é essa? Aí você vai pegar o papelzinho e aprova aquele papelzinho que ele te dá? Toma cuidado, gente, toma muito cuidado com isso. A compra tem que ser nota fiscal, é nota fiscal que se comprova, não é papelzinho, não. Muito cuidado com isso. 4. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis. Ou seja, é tão absurda. É o cara que pede dizendo que trabalhou 5 anos numa empresa e nunca teve horário de almoço. Então você morreu de fome, meu filho. Alguma coisa a 15 minutos, 10 minutos, você pode, mas não vai falar que trabalhou para sempre. Tá? Nunca. Tem que ser verossímil. Tem que ser verossímil, não inverossímil. Ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Você falou que gastou R$5.000 e está lá o comprovante de pagamento de R$1.000. Então, tá contradição aí de uma coisa com a outra. Tá? Preliminares. O que eu posso alegar em preliminar de contestação? Ou seja, eu contestando determinado ato, informando que está tendo problema, aquele ato não tem. Mas antes disso, o que eu posso alegar como preliminares antes de contestar os pedidos? Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, antes de alegar a lide, se deve, não deve, se pagou, não pagou, está com defeito ou não está com defeito, essa é a lide. Mas antes disso, vamos ver, teve citação? Ou se teve citação, ela foi de forma correta? Ou inexistência ou nulidade de citação. Incompetência absoluta ou relativa. Você está entrando com pedido de TOI, tá ligado? TOI, com relação a furto de luz, que precisa de perícia em juizado. E em juizado não tem perícia, toma cuidado. Vai ter um problema aí. Vai ter que ser invaracível, tá? A incompetência. Ou entra com um pedido de guarda e responsabilidade na vara cível no fórum onde tem vara de família. A competência é da vara de família, não é da vara cível. Tá? Incorreção do valor da causa. Você bota que está discutindo sobre a propriedade do imóvel que vale R$200.000, você coloca de R$1.000 o valor da causa. Não, se está discutindo a questão onde envolve o imóvel, o valor da causa é o valor do imóvel. Tá? Inépcia da petição inicial. Essa eu adoro. A inépcia da petição inicial é o máximo para mim. É só você, eu sempre coloco para os alunos lembrarem que inépcia inicial é igual a sua mãe quando pede uma coisa a você. É só você lembrar a sua mãe pedir uma coisa para você. Pega aquele negócio perto daquele troço, ao lado daquela coisa.
ou em cima daquela coisa. Pega aquele negócio em cima do troço, ao lado daquela coisa. Você conseguiu entender o que é para pegar onde? Não, exatamente isso que é inépcia. Os seus fatos não coadunam com a sua fundamentação legal e muito menos o seu pedido. Então, a sua petição inicial ela é inepta. Não tem como entender, é incompreensível. Tá? A inépcia é exatamente essa incompreensão de conseguir entender o que você quer, baseado no que, fundamentado em que. Tá? Isso é inépcia. Perempção. Perempção, olha, isso aí já não é prescrição. Perempção já perdeu o prazo que você tinha para cobrar isso. Perempção. Litispendência. Nós temos um outro processo com o mesmo autor, com a mesma causa de pedir, com o mesmo pedido em outra vara. Então, nós temos processos iguais, então temos uma litispendência. Coisa julgada. Coisa julgada. Esse assunto já foi julgado anteriormente em outra vara com esses mesmos autores sobre esse mesmo pedido e já foi julgado. Então, é coisa julgada. Vai se julgar novamente, não se julga novamente através de ação. A única exceção que vocês têm é, após o trânsito julgado, uma ação chamada ação rescisória, que você tem o prazo até 2 anos para entrar contra aquela decisão. Você não pode entrar com uma nova ação. Você tem uma nova ação sobre o mesmo pedido. Você tem que entrar com uma ação rescisória, caso você não concorde com aquela sentença que foi dada, tá? Conexão. Tem causas conexas. Tem outra causa, por exemplo, se entra com alimentos, entra com uma ação de alimentos, e temos uma ação de guarda separada. Então, tem conexão. Essas duas, como é que eu posso dar alimentos se eu não sei quem é que tem a guarda da criança? Conexão. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. A parte é incapaz. Incapaz, nós temos os absolutamente capazes e os relativamente capazes, artigos 2º e 3º do Código Civil, e vocês podem verificar ali com relação à capacidade de direito ou capacidade de exercício, tá? Como é que é, professor? Não é o dono que está entrando com a ação. Ou é menor e não está devidamente representado, tá? Convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem, o que aconteceu? Foi no contrato de locação, foi eleito o juízo arbitral para decidir a causa. Então, tem uma convenção dentro do contrato que determina que quem vai julgar é o tribunal arbitral e não a justiça comum. Então, o juiz do judiciário, ele se afasta por ter em vista a convenção arbitral. A ausência de legitimidade ou interesse processual. A parte não é legítima, não é a pessoa que deveria ter entrado na justiça. Falta de caução ou de prestação que a lei exige preliminar. Então, algumas ações, como, por exemplo, consignação em pagamento, você tem que deixar já em juízo ou oferecer em juízo o valor que você quer depositar e está sendo discutido. Consignação em pagamento. E oitavo, 13, indevida concessão do benefício, gratuidade de justiça. Posso contestar a gratuidade que foi dada em preliminar. Essas são as preliminares que eu posso apresentar. Vamos à petição. Modelinho, e é esse modelinho que você vai transcrever, e é isso que você vai fazer, o seu exercício, tá? Seu exercício é transcrever todo esse modelinho manuscrito para entregar junto com a sua parte de estágio no encerramento do estágio. É isso que você tem que fazer. Então, vamos ao nosso modelinho de contestação. Ao juízo da vara da comarca do estado de... Tá? Você vai ter ao juízo. Ao juízo, não é o seletivo, senhor doutor juiz. Ah, professor, mas o professor, eu não quero saber, eu estou treinando vocês para fazer exame de ordem. Então, no exame de ordem, o endereçamento vai ser ao juízo. Pula umas 3 linhas e processo número tal, para você poder contestar. Aí vai qualificação das partes, 319, tá? Endereçamento, aí número do processo, qualificação das partes, nome completo, estado civil, profissão, CPF, RG, e-mail, residência e domicílio, tá? Por meio do seu advogado, infraassinado, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a sua, no nosso caso, contestação.
que pode, isso aí é pode, tá? Cumular com reconvenção. E eu já expliquei para vocês, e vou repetir, que a reconvenção é a ação dentro da contestação. Deixa eu ver aqui que a Graziele está perguntando. Professor, precisa preencher as lacunas do modelo? Não, não precisa preencher não, tá, Graziele? Escrever só cópia fiel, cópia fiel, tá? Porque eu não quero que vocês inventem, eu quero que vocês saibam fazer a estrutura. E aí, o que você vai fazer? Você, quando tiver uma contestação, você vai mutatis mutandis, vai adaptar, pelo menos a estrutura você tem. Aí, cada processo tem as suas especificidades. Aí, eu só estou dando um modelo básico, tá? Nada. Então, contestação acumulado com reconvenção, quando for o caso de ter reconvenção, tá? Aí vem, em face de ação tal, tá? Indicar o nome da ação, movida por, aí repete o nome da pessoa, tá? Pelos fatos e direitos que se seguem. Então, tá ali os fatos e direitos, eu vou iniciar os meus fatos. Breve síntese. Professor, precisa botar breve síntese? Não, você pode botar fatos, tá? Não tem problema nenhum. Fatos. Trata-se de ação, é dizer a ação que é tal, na qual narra o autor que ocorre que, diferentemente do que foi narrado, lembra que eu falei? Você tem que contestar também se for inverídico os fatos, você tem que contestar os fatos e falar os fatos reais, o que aconteceu. Tá? Aí vem, depois eu coloquei os fatos, eu vou nas minhas preliminares, lembra preliminares? Aquela preliminar de inépcia da inicial, de gratuidade não pode ser feita, falta de interesse de agir. Se eu citar todas aquelas preliminares que eu disse para vocês aqui atrás, ó, só para vocês verem, dos 337, são as minhas preliminares, que só vou suscitar se tiver, tá? Não é se você não vai botar as preliminares lá, todas, porque está no artigo. Não. Você vai ter que verificar se consta essa preliminar na ação que você está contestando. Aí você vai nulidade da citação, inépcia da inicial, se tiver. Tá? E se não tiver, professor, aí você não tem preliminar. Tá? Aí do mérito da contestação, ou seja, a lide, você vai dizer se tem ou tem razão. Aquele caso que eu te falei da batida do carro. Não há possibilidade de indenização de dano material, tendo em vista que em momento nenhum foi o réu responsável pela batida, blá, blá, mesmo porque o valor do conserto, você vai contestar agora o mérito, tá? De quem foi a culpa, quem teve o dolo, no caso de dano, por exemplo. E com relação ao consumidor, isso é juizado, o consumidor, o defeito no aparelho, contesta apresentando o laudo. Olha só, ele foi na loja, mostrou o aparelho estava legal, e conforme o laudo aqui, foi o mau uso do aparelho que ocasionou isso, e não defeito no aparelho, ou vício no aparelho. Você tem que contestar o mérito. A contestante impugna todos os fatos articulados ali